Vamos ler uma palavra nessa manhã, né? Estamos aqui na igreja evangélica Monte das Oliveiras, onde tem uma oração, jejum, palavra, toda quinta-feira de 9 às 10 horas, ou até 10h20. Se quiser vir na oração, venha. Venha orar de joelho pelo teu filho, pela tua família, pelo Brasil, pelo governador, pelas igrejas, pelos pastores, enfim, por todos, né? No Salmo 78, para a nossa meditação, Salmo 78, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola e proporei enigma da antiguidade, os quais têm ouvido e sabido, e nossos pais não têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pudessem Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração costumais e rebelde, geração que não regou no seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. E os filhos de Efraim, armado e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram a andar na sua lei. E esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar, fez passar por ele, fez com que águas parassem como um montão. De dia os guiou com nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber como de grande abismo. E fez sair fonte de rocha e fez correr águas como. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem a seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Só até aí, né? Aqui a palavra de Deus fala para a minha vida e a sua vida, como meditação na manhã desse dia, que os filhos dos israelitas, filhos de Efraim, se rebelaram contra Deus, né? E aqui o Senhor está nos orientando que possamos falar para os nossos filhos, para que viemos ali viver os mandamentos do Senhor. Nós sempre falamos da palavra de Deus, eu sei que você fala da palavra de Deus, então eu creio que está plantada já no coração dos seus filhos a palavra da verdade, os mandamentos do Senhor, né? Porque ali deixou como exemplo para que os filhos pudessem ouvir ali a voz de Deus. Mas aqui diz que os israelitas, eles se rebelaram contra Deus, né? Não ouvindo e nem obedecendo a voz de Deus. E que possamos ficar a cada palavra que falamos como lembrança para os nossos filhos, que nós devemos falar para os nossos filhos: o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor multiplicou o pão, né? E o peixe. Olha quantas maravilhas Deus tem feito. Olha como Deus tem dado grandes livramentos para vós. Nós devemos passar para os nossos filhos o que Deus fez e ainda está fazendo. Olha que Deus abriu um mar vermelho, o povo pôde passar em seco.
Olha como Deus, e ali o povo, ele está dizendo que mesmo assim, o povo de Israel, eles murmuravam contra Moisés, fazendo Moisés pecar e ainda bater na rocha. Então, aqui está dizendo que não seja como vossos pais. Muitos pais do passado ainda vivem a mazela no presente. Muitos pais, e diz que já se converteram, mas fazem as coisas que são heresias, coisas que são pagãs, porque não tiveram ainda um verdadeiro encontro com Deus. E que nossos filhos, a geração nova, possa se converter e ainda pregar para os seus pais, para os seus avós, para poder que todos venham morar no céu com Jesus, né? Porque ele está dizendo como seus pais, né? Lá no passado, pecaram contra Deus. E que nós viemos ser remanescentes de Cristo por todas as vidas. E nós falaram assim, olha, poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Eles ainda duvidaram da providência de Deus, porque Deus ainda é Deus que prepara uma mesa no deserto. O Senhor, ele é um Deus tremendo e poderoso, que Ele faz milagre, Ele cura, Ele está curando ainda hoje, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, tira o homem do pecado. E Ele nessa manhã quer curar. Ele quer curar cada um de nós de qualquer enfermidade que tenha querido se assolar e que venha contra nossas vidas. Ele está nos dando livramento, Ele tem me dado livramento, Ele tem me curado, Ele tem me operado, tem feito sinais de maravilha, não só na minha vida, mas na vida dos meus familiares. Mesmo assim, tem pessoas que ainda não glorificam e nem tiram tempo para adorar a Deus, para fazer um jejum, para orar, dobrar o seu joelho, clamar ao Deus de Israel, o Deus da providência, o Deus que cura, salva e liberta. O nosso Deus, esse Deus está no meio de nós. Aleluia. Ele está nessa manhã trazendo esperança para cada um de nós. A esperança de ter vidas nesse lugar, né? Aleluia. Porque Deus tem promessa, Deus tem obra. E o Senhor tem promessa de abrirmos umas tendas em outro lugar. Deus tem trazido vidas nesse lugar. Aleluia, para Deus ser curada. Engrandecido é o teu nome. Deus tem trazido pessoas nesse lugar, pessoas que estão desconsoladas, pessoas que estão com seu ministério parado, né? Tem o dom da pregação, mas as águas estão paradas. Mas ao entrar por essas portas, eles estão exercendo, né, o dom da pregação, o dom da oração, o dom do louvor, né? Pessoas que fazia tempo que não louvava, porque não tem oportunidade, mas o Senhor tem trazido para esse lugar, né? Tem trazido para poder aprender a palavra de Deus, porque o que liberta não é corim de fogo, o que liberta é a palavra de Deus. Então é a palavra que tem falado conosco a cada dia nesse lugar, né? Com essas palavras, mas o Senhor, Ele está preparando nessa manhã a mesa no deserto. Então recebe em nome de Jesus. Vocês querem trazer uma palavra? Um versículo também? Pega agora. Primeiro eu deixo aqui uma palavra aqui para a igreja. Livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23. Diz: e aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E Deus
E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu os Deus. Aqui a palavra do Senhor fala que depois que o rei do Egito ele morre, é que os filhos de Israel começam a buscar Deus. Depois que os filhos aqui está falando que depois que o rei do Egito morre, aí os filhos, o povo começa a buscar, a clamar a Deus por causa da sua servidão. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. Por que ouviu? Porque eles tinham esquecido de Deus. Enquanto o rei do Egito estava vivo, eles tinham esquecido de Deus, estavam adorando a outros deuses. E quando esse rei morre, eles começam a clamar o verdadeiro Deus. Porque aqui está dizendo que quando o rei morreu, porque muitas vezes aquele rei estava impedindo que aquele povo clamasse a Deus. Então vivia naquela servidão. E aquela servidão, aquele sofrimento que eles viviam. Mas quando esse rei, ele morre, aqui a palavra de Deus diz que quando o rei morre, eles voltam a clamar. Quem sabe não tem que morrer alguma coisa na sua vida, para que você volte a clamar verdadeiramente a Deus. Quem sabe não tem alguma coisa impedindo de você clamar a Deus, um clamor. O que é um clamor sincero diante de Deus? E aqui está falando que quando o rei morre, os filhos de Israel eles começam a suspirar por causa da sua servidão, por causa do sofrimento, e eles começam a clamar. E o clamor deles subiu a Deus. O clamor subiu a Deus. Às vezes tem sempre alguma coisa impedindo que o nosso clamor chegue até Deus. Às vezes tem alguma coisa impedindo que Deus ouça a nossa oração. Porque a palavra de Deus, no livro de Provérbios 28, no versículo 9, diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até suas orações serão abominadas. Quando Deus fala isso, é porque Ele fala, se nós não tivermos um propósito sincero de clamar, de orar a Deus, Ele não vai ouvir as nossas orações. Deus, Ele quer que nós façamos um voto, sejamos sinceros quando chegamos diante dEle. E a palavra de Deus diz que teve que morrer alguma coisa do povo de Israel para que Deus ouvisse o clamor deles. Então alguma coisa em nós tem que morrer. Quem sabe não a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso vício de mentir. Tem tantas pessoas que mentem e depois vai orar a Deus, Deus jamais vai ouvir sua oração. Tem pessoas que fazem tantas coisas e acham que Deus vai ouvir a oração dele. Não, Deus vai ouvir. Alguma coisa tem que morrer. Que a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que para Isaías ver a glória de Deus, o rei Uzias teve que morrer. E para o povo de Deus clamar, para Deus ouvir o clamor do povo de Israel, o rei do Egito teve que morrer. Porque tem coisa que você está agarrado naquela coisa que impede você
de falar com Deus verdadeiramente. Tem a sua arrogância, a sua soberba, o seu orgulho, o seu ego, o seu eu. E aqui no versículo, no capítulo 3, versículo 7, Deus disse para Moisés, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Heveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, a gente vê aqui que quando o povo clama, o povo só volta a clamar a Deus, o povo só se lembra de Deus quando o rei do Egito morre. Aqui que Deus ouviu o clamor. Então alguma coisa em nós tem que morrer. Alguma coisa em nós tem que sair. Para que Deus ouve o clamor, porque tem tantas pessoas que acham que está orando, acham que Deus está ouvindo. Nem sempre Deus está ouvindo o clamor de pessoas, não. Deus não ouve um clamor de qualquer maneira. Nós temos que ter um arrependimento sincero. Temos que ter um arrependimento sincero para que Deus ouça a nossa oração, para que Deus ouça o nosso clamor. Alguma coisa tem que sair da nossa vida, para que Deus ouça o clamor e a resposta de Deus chegue até nós. Então essa palavra que eu deixo para a igreja, para cada um de nós, isso serve para mim, primeiramente para mim, porque alguma coisa em mim impede